Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender acerca das orações subordinadas substantivas. Para começo de conversa, a gente sabe que as orações subordinadas se dividem em três. Nós temos as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. As orações substantivas são 6. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês cada uma delas. As adjetivas são 2, explicativas e restritivas. E as orações adverbiais são 11. Daí a gente tem as condicionais, causais, consecutivas, nós temos adverbiais, também as locativas, modais, temporais. Então, dependendo do advérbio, ele vai ter essa função, Então, a oração vai exercer conforme a circunstância do advérbio. Por hoje, nós não vamos ver elas agora nesse momento, mas nós vamos estudar sobre as orações subordinadas substantivas, que são 6. Então, as orações subordinadas substantivas, elas vão desempenhar o papel ali de sujeito, de predicado, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou aposto. Então, dependendo dessa função, essa relação que essa oração exerce em relação à oração principal, nós vamos ter as funções próprias de substantivos. Como eu disse para vocês, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto, que são esses 6 aqui que a gente vê, sujeito até aposto. Beleza? Vamos nessa? Então, uma dica bem importante aí para a gente fixar: para identificar uma oração subordinada substantiva, precisamos substituir ali a oração subordinada pela palavra isso. Vou mostrar durante todas as apresentações das 6 orações. A partir de agora, eu vou fazer a troca com a palavra isso e vocês vão ver que é super fácil. Oração subordinada substantiva subjetiva. Quando a oração ela vai exercer a função de sujeito, ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. É por isso que no inglês a gente vê que sujeito é subject. Então, subjetiva. Então, vamos aprender essa dica importante para vocês fixarem essa oração. Exemplo: é certo que ela chega hoje. Então, nós temos ali, é certo, é a primeira oração, nós temos o verbo é. Que ela chega hoje, o verbo chegar, nós temos a segunda oração. Isso, é certo. Então, eu troquei, que ela chega hoje, é certo, isso. Então, nós temos ali uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque o isso é o sujeito. Se a gente trocar a oração aqui, que ela chega hoje, isso é certo. Então, eu estou desempenhando a função dessa oração de sujeito. Por isso que eu vou colocar o isso lá no início ali, na minha oração, na minha frase. Então, eu vou ter o sujeito da oração representado por uma oração subordinada substantiva subjetiva. Quando a oração exerce a função de predicado, nós vamos ter ali uma oração subordinada substantiva predicativa. Atenção para a necessidade do verbo de ligação. Então, vai haver um verbo de ligação. Nós aprendemos o predicativo, o sujeito, o predicado. Aí nós temos no predicado, nós temos o predicativo, que é ligado, o sujeito é ligado ao predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto. Nós vamos ter ali
um verbo de ligação. Então, nós temos um predicativo do sujeito, nós vamos ter um verbo de ligação para ligar a característica ao sujeito, né? Atenção para a necessidade do verbo de ligação, né, para essa relação na oração subordinada substantiva predicativa. Exemplo, a verdade é que estamos perdidos. Então, a verdade é que estamos perdidos é isso. E isso é o meu predicado. Porque ele está ligando essa oração aqui ao sujeito que é a verdade, por meio de um verbo de ligação que é o verbo é. Então nós vamos ter ali o verbo de ligação. Observem que na substantiva subjetiva e na substantiva predicativa, na subjetiva geralmente o verbo vai vir no início e na predicativa o verbo vai vir depois, né? Por exemplo, nós temos aqui, ó, é certo. O é veio no início, né? E a verdade é. Então o sujeito já está ali explícito na oração. Já na subjetiva, nós vamos perceber que o sujeito está no final. Na predicativa, o sujeito já está explícito, que o sujeito aqui é a verdade. Beleza? Vamos nessa? Seguindo em frente. Quando uma oração exerce a função de objetivo, né, objeto direto, é chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Observe o nome. Já diz, objetiva direta tem função de objeto direto. Entendi. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Fica fácil da gente identificar por meio desses verbos, se ele é transitivo direto ou indireto. Então, vai ser uma oração objetiva direta ou objetiva indireta, que é a próxima que a gente vai ver aqui. Vamos, objetiva direta. Entendi. Então, qual pergunta que eu faço para o verbo? O que? Então, ela é um objeto direto. Eu tenho ali, ó, que deveria ficar quieto. Então, nós temos a primeira oração, que é entendi, temos um verbo ali. Coloca a barra ali antes do que deveria ficar quieto. Nós temos a oração subordinada substantiva objetiva direta. Entendi? Isso. Então eu troquei pelo isso, ó. Deu certo? Beleza. É uma oração subordinada substantiva. Aí eu vou descobrir que ela é objetiva direta perguntando para o verbo. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. É a função de objeto indireto. Lembram da anterior que a gente viu há pouco? Então, nós temos aqui, não me arrependi. Então, do que? Eu vou ter a pergunta do que. Então, arrependi, nós temos o primeiro verbo, o do eu coloco a barra antes do do, ali que é a resposta que eu vou ter. Do que falei. Então, não me arrependi disso. Então, disso, do que falei, é a minha oração subordinada substantiva objetiva e indireta. Super fácil as duas, objeto indireta, né? A objetiva indireta e a objetiva direta. Vamos agora para a função de complemento nominal. Quando a oração ela exerce a função de complemento nominal, nós vamos estar diante de uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Completiva nominal porque complemento nominal. Então, ela tem medo. Né? Medo. Né? Eu tenho de que. Ó, eu teria que sublinhar todo ali o de também, que eu acabei esquecendo. Beleza? Nós temos medo. Medo é um substantivo abstrato. Né? Medo. De que? De que você vai embora. Então, de que você vai embora é o medo. Na verdade eu troquei aqui, né? Tem que ajeitar que eu troquei a oração, coloquei vontade, né? Mas vou ajeitar aqui com vocês, que é nessa daqui, ó. Vontade está completamente diferente. Ela tem medo. Né?
Medo. Medo de quê? Disso. Disso de quê? De que você vai embora. Então, eu teria que sublinhar também aqui, vai entrar na minha oração, eu coloco a barra bem aqui para formar a minha segunda oração. Nós temos o primeiro verbo, vá, que é o verbo ir, né? Nós temos ali duas orações, a primeira e a segunda, a principal e a oração subordinada. Ela tem medo de quê? Disso. Então, disso é o complemento nominal, né? De que você vai embora é o complemento nominal do medo, que medo é um substantivo. Beleza? Então, nós estamos aí diante de uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Vamos voltar para cá para a tela completa e finalizar a nossa última oração. Nós temos a última, que é a positiva. Oração subordinada substantiva positiva, quando ela exerce a função de aposto. A gente estudou aposto, vocativo, então aposto vai ter ali uma explicação de um termo anterior. Então eu vou estar explicando, por exemplo, nessa oração, a palavra coisa. Então, só peço uma coisa, dois pontinhos, então eu vou ter o aposto. Lembra que o aposto tem 2 pontos, ou vírgula, travessão. Então, coisa, que você seja honesto. Então, só peço uma coisa, que você só seja honesto, é o aposto que eu estou explicando o termo coisa, a palavra coisa. Então, só peço uma coisa, isso. Então, tem função de aposto em relação à oração principal, né? A oração, então, só peço uma coisa. Beleza, gente? Então, essas são as 6 orações subordinadas substantiva. Então, é super fácil de decorar elas, né? Nós podemos aprender, ó. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, né? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Pronto, nós temos as 6. Então, subjetiva, né? Nós temos predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Super fácil para a gente decorar aí, macete bem fácil para vocês. Não esqueçam que as orações subordinadas substantivas podem ser substituídas pela palavra isso. Então, essa é a dica do Prof. Edson. Boa aula, bons estudos aí para vocês. Até a próxima.